eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Portanto, vocês orem assim, orem comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Podemos sentar. Senhor, te apresentamos essa palavra, te convidamos, Espírito Santo, para sentar aqui nessa cadeira, para ser o convidado especial, o mais importante, aquele que vai estar nos direcionando nessa palavra, falando conosco. Amém? Práticas na oração. Primeiro, nós aprendemos aqui, se nós formos ler um pouco aqui do contexto anterior, a gente encontra Jesus no sermão da montanha, onde nós começamos ali vendo ele falando sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados. E aí ele passa por esse período, de oração, falando sobre as bem-aventuranças. Aí ele começa a falar que nós somos o sal, a luz do mundo. Aí depois ele fala que ele veio cumprir a lei, que ele não veio para mudar a lei, mas ele veio para mostrar que ele cumpria a lei, que ele estava acima, da lei. Aí ele trata sobre os crimes de homicídio, de adultério, de divórcio, os juramentos, a vingança. Aí tudo isso no mesmo sermão. Era como se, imaginem Jesus lá no Sermão da Montanha falando sobre tudo isso, as bem-aventuranças. Aí ele vai tratando sobre isso, e aí ele chega ao amor aos inimigos e à oração, todo dentro desse contexto do que ele estava querendo falar sobre o que era, uma vida nele, uma vida pautada nele. Então a gente vê ali a preocupação de Jesus em falar sobre nosso posicionamento como sal e como luz diante das pessoas, diante da nossa cidade, diante da nossa família, diante da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na nossa cidade, na nossa nação e até os confins da terra. Então ele começa tratando dessa importância de ser sal, e começa a falar que ele não veio para revogar a lei, mas dizer que a lei, quanto diziam, olha, quem matar, pague com a própria vida. Jesus muda, quem adultera é aquele que fica com a mulher ou com o homem, sei lá. E aí ele diz, não é mais assim. Se tu olhares e desejar no teu coração, então ele dá uma caprichada ainda na lei. Você já pecou, E aí ele vem e fala da vingança, No Antigo Testamento está escrito olho por olho, dente por dente. Não é assim que deve ser. Nós devemos mudar isso, é em amor, é em perdão. Aí ele vem e começa a falar sobre o amor aos inimigos, a prática de auxílio mútuo entre uns e os outros. E aí ele chega, agora eu vou falar sobre a oração, como que se conversa com o Pai. Depois de eu entender que eu sou sal, que eu sou luz, que em Jesus eu tenho perdão dos meus pecados, que até então eu não conseguiria. Você imagina, antes eu precisava cometer o ato do adultério, agora só em pensamento ele já classifica que eu necessito dele, desse perdão purificador. Aí ele vem e nos fala, quando vocês forem orar, ele pega um monte de gente ali, de escribas, de fariseus, que gostavam de se apresentar nas praças, nas esquinas, e ele cita, olha, não é para se exibir, é para ter intimidade com o Pai. Não é falar para os homens verem, é para falar para
Deus te ouvir. E aí ele começa a criar esse sentimento em nós humanos de que havia uma possibilidade de se chegar até Deus de forma íntima, pessoal, própria, né? E aí ele trata disso, falando também sobre a questão de quando você vai orar, que você entra para o seu quarto e você, ou seja, onde você estiver, você se preocupar, né, em enfeitar sua oração, ou em cumprir ritual, né, a reza, ou falar demais e achar que vai ser ouvido. Eu lembro que na época do nosso seminário, lá de missões, tinha irmãos que falavam assim, né, que orava 2 horas no culto, né, outros pregadores na nossa igreja. Tinha um missionário muito abençoado, que ele orava por 3 horas, 4 horas, 5 horas, e Deus já tinha usado ele ressuscitando mortos. Então era um exemplo assim para a gente. Mas o que o Senhor quer nos chamar não é para uma oração comprida, mas para uma oração íntima dele. Agora, se o encompridamento da sua oração fizer parte, aleluia, mas ele não quer te ouvir pelo teu muito falar, mas pela tua forma especial de considerá-lo Deus e Senhor. Porque novamente, quando ele vai fazer a oração do Pai Nosso, ele já começa citando isso. Primeiro, Pai Nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. Quer dizer, ele ensina, mais uma vez, ele reforça essa questão da gente priorizar o reino, priorizar a intimidade com o Pai. Né? Quantas vezes na nossa vida a gente diz que prioriza o reino, mas nós não abrimos mão de um pouquinho da nossa vida, né? Ou mesmo a gente às vezes diz que prioriza o reino, mas põe outras coisas à frente do reino, né? Eu lembro muito bem de um testemunho de uma mulher que ela sonhava muito em ser mãe, sonhava e pagava preço e orava, e de repente ela se tornou mãe. E aí a vida dela, tudo era em torno daquela criança. Ela já não tinha mais tempo de estar nos cultos de oração, ela já não tinha mais tempo de estar nos evangelismos, nas obras sociais. Ai não, meu filho é pequeno, meu filho isso, meu filho aquilo, não confiava em deixar ninguém com o filho. E ali o ministério dela sendo minado, sendo roubado, de repente a criança se foi. Aí ela sozinha já... ou orando ao Senhor, sem entender o motivo de Deus ter permitido aquela dor. Aí o Senhor falou com ela que ele não tinha mais sido a prioridade dela desde então, e ele queria que ela entendesse que ele abençoava e queria continuar abençoando, mas ele não podia deixar ela esquecer o principal. Porque nós não podemos levar, seja o nosso serviço nessa terra, o nosso dinheiro nessa terra, as nossas conquistas todas ficarão. Eu sempre falo para os meus filhos, tem até uma frase que os dois já sabem: eu te amo muito mais que tudo, só não mais, aí eles completam, que Deus. Só não mais que Deus. Diante de uma perseguição, diante de lugares onde cristãos estão sendo perseguidos, você imagine muitos testemunhando. Hoje eu ouvi o testemunho do soldado pegar seu filho, sua esposa, levar preso ou matar. Será aonde está a fé dessas pessoas? Será se eles priorizam o reino? Com certeza priorizam, né? Eles entendem e fazem um filho entender que se isso acontecer, eu te amo mesmo assim, mas eu não posso te priorizar o reino. O reino tem que ser minha meta principal. Todo o meu envolvimento com o reino é o principal, né? Mas a oração iniciada com esse reconhecimento, ela se torna a oração que Cristo nos ensina. E depois que a gente reconhece esse senhorio, essa priorização, essa prioridade do Senhor nas nossas vidas, Ele nos ensina a pedir perdão. Primeiro reconheço o senhorio, a soberania, o seu poder, e aí eu venho pedindo perdão. Mas esse perdão é um perdão para Ele, falando que eu já perdoei quem eu vejo também. É um relacionamento horizontal e vertical. É com Deus e com meu semelhante.
Para que eu seja ouvido por Deus, eu preciso entender que o perdão faz parte da minha vida, não como algo que eu tenha que fazer quando eu quero ou quando eu acho que eu devo. Não, porque Cristo, até no último momento da sua vida nesta terra, nos ensinou o valor de perdoar. Quando ele estava lá na cruz e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele não estava pedindo perdão, não era por pessoas que estavam: ai, ora por mim, oh, me perdoe. Não, ele estava pedindo por aqueles que estavam crucificando ele, por aqueles que falavam coisas horrendas, diziam palavras duras, gritavam ali com ele blasfêmias. Ele estava pedindo perdão, era por aqueles que iam enfiar a lança nele. Ele estava pedindo perdão por aqueles que o abandonaram. Ele estava pedindo perdão por aqueles que estavam ferindo eles. Mas muitas vezes nós queremos ser ouvidos por Deus, mas nós nos esquecemos disso, o valor do perdão. E aí nós nos enfermamos, nós temos orações vazias, nós cumprimos rituais, nós nos tornamos pessoas ritualísticas. Eu vou para a igreja no culto, eu estou envolvida na obra, eu sou uma pessoa que estou envolvida, eu pago um preço, eu busco em oração, com uma vida espiritual mirrada. Porque o mínimo que é, a gente não tem o direito de não perdoar. Nós não temos esse direito, porque nós também erramos, nós também precisamos de perdão. Nós não temos esse direito de não perdoarmos. A gente tem que perdoar e seguir, compreendendo. Você imagina, Jesus ensina uma oração, e nessa oração ele fala de perdão. Engraçado que ele diz aqui, ele pede, depois ele fala: e não me deixes cair em tentação, né? Eu sigo perdoando, eu sigo perdoado, e eu peço forças na minha jornada para eu não cair em tentação, para eu não me deixar sucumbir nos meus desejos, porque a tentação não é o diabo agindo. O engraçado é que na vida hoje nossa de cristãos, o que mais tem acontecido é o que também está escrito posteriormente, que ele continua falando ainda do sermão. Aí ele fala sobre a questão do jejum. Os tesouros do céu reforçam a nossa visibilidade do que é importante, e ele cita o ato de julgar, para ele ir encerrando ali o sermão, ele cita o ato de julgar o outro. Nós somos assim, infelizmente, nós erramos, para nós errar é humano, mas para o outro, errou porque não presta, errou porque não serve a Deus, errou porque nunca foi do Senhor. Aí quando é o outro que faz alguma coisa, ou que deixa de ir, vamos dizer, a um evento da igreja importante, fulano nunca participa. Aí quando eu deixo de participar, não, é porque hoje eu estou muito ocupada, eu hoje tinha muitas coisas importantes a fazer. Aí se ele chega à igreja e de repente ele não vê as pessoas, às vezes cumprimentá-lo e cumprimenta outro, ele julga porque fulano não me cumprimentou, eu não sei porquê. Mas engraçado, quantas vezes nós entramos e às vezes também não cumprimentamos o outro. Então, Jesus nos coloca aqui numa situação de nos mostrar que o valor de nós termos em intimidade com Deus em oração é o valor de uma prática de vida, é o ser sal e luz, é o priorizar o seu reino, né? Quantas vezes eu fico assim, me pego pensando, né, em momentos da nossa vida que a gente deixa a aflição cegar o nosso desejo de estar em oração, as lutas cegar a nossa vontade de estar na igreja, as dificuldades tirar o ânimo da gente perseverar, né? O muito que Deus nos dá, a gente às vezes não quer compartilhar, né? Eu fico vendo agora no meu guarda-roupa que está cheio de roupa, eu fico pensando assim: deixa eu pensar que quem que queria roupa usada, porque é tão nova, muita roupa que eu tenho para doar, e eu fico sem graça de dar para outra pessoa, ela achar que está dando resto, né? Porque a gente já se encontra no contexto de onde as pessoas estão se blindando até para receber. Se eu vou doar alguma coisa, fulano quis me humilhar, né? Me deu uma roupa usada.
E é incrível, gente, as pessoas estão cada dia mais esquecendo da priorização do reino, do ato do amar, do compartilhar, do perdoar. E isso faz parte da oração, porque uma vida só de balbuciar palavras, de orações longas, orações prolongadas e onde todo mundo veja, se torna mais importante do que o meu ato de vida contínua na presença de Deus, vida de intimidade com o Senhor, vida de priorização do reino. Eu me torno religiosa a cada dia. Nós nos tornamos religiosos e achamos que isso tem agradado o coração de Deus. E muitas vezes não vemos milagres acontecendo, poder de Deus se manifestando. Mas quando a gente declara com fé, quando a gente entende o poder e a autoridade que Ele nos deu, quando a gente entende que hoje a gente traz um pouco a menção de missões, quando a gente entende que aquele que nos comissionou, aquele que nos deu a ordem, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E quando Ele enviou os discípulos, Ele deu essa mesma autoridade para os discípulos, tanto que quando os discípulos saíram ali, eles ficaram encantados. Pessoas foram curadas, os demônios nos obedeciam, porque esse mesmo Deus que comissionou cada discípulo foi aquele que nos comissionou, que nos resgatou, que nos fez e que nos faz pessoas dele nessa terra, embaixadores do seu reino, ofício principal da nossa vida. Isso é aonde quer que nós estejamos. A nossa vida de oração, ela tem que inspirar as pessoas. Quando eu estava em Brasília, eu pensava assim: nossa, aqui é tão fácil ser crente, é tão normal ser crente, é tanta gente sendo crente. Você às vezes está no serviço, nossa, fulano, tu também é crente, eu não sabia. Enquanto nas cidades do interior ainda existe tanto. Tem uma mulher que eu estou evangelizando ela, eu percebo o desejo dela vir à igreja. Ela já me perguntou assim, para vir para o culto de domingo: eu posso ir ao culto, mas eu não preciso mudar de religião, né? Eu posso ir lá, não vou me obrigar a mudar de religião, né? Porque a minha religião, eu prezo muito. Então, assim, esse tipo de coisa a gente não vê muito em capital. Vamos para o culto? Vamos sim. É normal ser cristão, é normal ser evangélico. Mas é normal também ser evangélico e fazer o errado. E fazer de qualquer jeito para o Senhor, né? E é isso que tem adentrado dentro das igrejas. Aí eu vejo assim, eu quero muito ir para o culto da sua igreja, mas eu não vou ser obrigada a ser crente, né? Aí eu fico imaginando, às vezes a gente deixa também de falar do amor de Deus. Nessa viagem que a gente fez agora para comemorar meus 15 anos, né? A mulher que estava lá, aí quando a gente estava lá, a mulher que limpava, a mamãe falou assim, eu falei: mamãe, e ela que ficou mais tempo com ela, né? Você falou do amor de Deus para ela, para a Piedade? Aí a mamãe falou, aí só faltou uma coisa. Eu falei: o quê? Aí ela disse o apelo: Fernando, faça por favor. Aí Fernando: você quer aceitar Jesus? Claro que eu quero. Eu até fiquei surpresa, porque geralmente a pessoa fala: não é para mudar de religião, não é para isso. Ela: claro que eu quero, porque eu não quero ir para o inferno. Então, às vezes, o Senhor põe pessoas do nosso lado para ser essa luz que Jesus ensinou, para ser esse canal de perdão que Jesus nos ensina nessa palavra de oração. Mas nós passamos a ter uma vida para ver as pessoas de forma tão normal, eu perdoo se eu quiser, eu me vingo se eu quiser. Esquecem de Jesus no seu primeiro sermão da montanha, nos ensinando todos esses valores, toda essa riqueza. Quantas vezes nas nossas orações a gente diz que entende que Ele é o Senhor, mas vem uma luta, a gente se aflige, se desespera. Isso é o que? Se a gente entende que Ele nos ouviu na oração? Falta de fé ou falta de confiança. A gente tem que ser igual o menininho do avião. Ele entrou no avião,
o avião teve maior turbulência, todo mundo já chorando, gritando, o piloto, olha, se acalmem, a gente está passando aqui por alguns probleminhas, mas serão resolvidos. E o menininho lá ficou sorrindo, cantando, e quando terminou toda aquela turbulência, a mulher que estava do lado dele disse, meu filho, todo mundo gritando, chorando, e você cantando, por quê? Porque o meu pai é o piloto do avião, e eu sabia que a gente ia ficar bem. É desse jeito, é as coisas parecendo de mal a pior, mas nós temos que nos manter em oração firmes, de que é o nosso Pai que mantém o controle da nossa vida, que é o nosso Pai, que é o Senhor da nossa vida. Declarar Jesus como Senhor da nossa vida não é falar da boca para fora, eu aceito Jesus, é reconhecê-lo em todas as nossas situações, reconhecê-lo como esse Senhor, não fazer segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade, não crer de qualquer forma, mas confiar nele como esse Senhor que cuida de nós, com essa fé, com essa motivação. Eu peço a vocês que orem sempre, como dizia Paulo em suas cartas, orai sem cessar, orem sempre, porque os dias, infelizmente, que a terra tem passado não são dias bons. Há 3 dias atrás Deus me deu um sonho, e eu compartilho com vocês esse sonho. Vai vir outra pandemia, muita gente vai morrer, igreja provavelmente vai ter que ser fechada de novo, mas hoje está tendo um culto de oração, e poucos estão vindo. Aí quando a igreja fechar, começam a falar que estão com saudades. A hora de buscarmos é hoje, é agora. A gente não pode deixar para depois. A hora de amarmos é agora, a hora de perdoarmos é hoje, a hora de fazermos a obra, de ajudarmos aos necessitados, de nos dedicarmos ao reino é agora. O amanhã é incerto demais para a gente arriscar deixar para amanhã. Vou deixar para amanhã para me envolver mais com a igreja do Senhor, vou deixar para amanhã para fazer evangelismo, vou deixar para amanhã para estar na EBD, vou deixar para amanhã, não, esse mês está complicado para mim, vou deixar por qualquer motivo, ou por sem motivo algum, deixar de ter a sua intimidade com Deus. O amanhã é muito incerto, e eu vou falar para vocês, pode até mudar esse cenário e essa pandemia não vir, mas dificilmente, quando eu tenho um sonho que eu tive, não acontece. É dificilmente. Então, vamos valorizar o hoje com nossos filhos, o hoje com o nosso esposo, o hoje com os nossos vizinhos, o hoje com os nossos patrões, o hoje com todos que nos cercam, porque o momento propício para levarmos a palavra do Senhor é o hoje. O momento propício para perdoarmos, para termos maior intimidade com o nosso Deus, é o hoje. Não deixe para amanhã, né? Já dizia o ditado popular, o que você pode fazer hoje. Não cante como aquele cantor, acho que é o J Quest, né? Devia ter amado mais. Não fique como ele, aprenda com Jesus, ame hoje, ame mais agora, se dedique mais hoje, se entregue mais agora, porque é isso que o Senhor nos convida, a sermos hoje tudo aquilo que Ele quer que sejamos, a termos a intimidade com Ele hoje, a buscarmos nossa casa, voltar à prática dos cultos domésticos, de um devocional com os nossos filhos, com o nosso esposo. Meu filho, vamos fazer uma oração, todo mundo junto aqui, 5 minutos, juntos. Ore, busque, encha a sua casa de Deus, porque outrora também o Senhor, aquele sonho que o Senhor me deu, que eu contei, testifiquei na taboca, as casas estão cobertas de trevas. Eu via pouquinhas casas do mundo inteiro, não é só de lá, o Senhor me deu uma revelação, que tem a pontinha para fora, e eu perguntava, meu Deus, por que só algumas casas têm uma pontinha iluminada para fora? O Senhor me falou, essas são daquelas que ainda estão perseverando em me buscar, o resto estão cobertas em trevas, conflitos, por isso a fé de muitos tem desvanecido. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, pedir para que o Senhor nos faça como seus atalaias,
nos faça firmes, confiantes, superabundantes em sua obra. Clamemos pela nossa igreja, clamemos pelas nossas casas, clamemos pela nossa cidade, né? Aí ainda hoje mesmo eu pesquisando notícias, aí eu me deparei já com o lockdown na China, né? O povo gritando, pedindo comida, porque não tem comida, e muitos morreram. Hoje a notícia que se tinha na China é que esse novo vírus, muitos tinham morrido. Aí eu já pensei, meu Deus do céu, será se já é a pandemia que o Senhor mostrou que viria, que seria grave, que mataria muitos, e eu via muitos homens novos, de 30 e poucos anos, né? Então assim, não seria mais uma pandemia que atingiria só velhos, só idosos, só imunosdeprimidos, não seria. Então estejamos em oração, estejamos em busca incessante por Deus, coloquemos o altar de Deus em nós, no nosso lar, na nossa vida, aonde a gente for, para que o Senhor sempre nos proporcione o melhor, que por mais que venham crises, a igreja não seja atingida, as nossas casas não sejam atingidas, porque nós estamos buscando no Senhor, e a casa edificada sobre a rocha, que é fiel e verdadeira, que é Jesus, essa prevalecerá. Amém? Vamos pegar a caixinha de oração, mas antes disso vamos orar por nós, nossas casas. Amém? Orem comigo nesse momento. Apresente seu lar, se levante, erga suas mãos para o seu lado nesta hora. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelas nossas casas agora. Oramos para que o teu poder visite aos nossos familiares, aos nossos queridos, aos nossos esposos, aos nossos filhos, aonde quer que estejam, que a glória do Senhor os cubra com a tua proteção, que onde houver, meu Deus, algum de nós, do nosso sangue representado, haja ali do teu poder provedor, protetor, em o nome de Jesus. Ensina-nos o valor de amar, de perdoar, de sermos a tua essência, de sermos luz nessa terra e sal. Ensina-nos o valor de ter uma vida íntima contigo, íntima de oração, para que possamos ser restauradores nesta geração de fé, para que possamos pôr a mão sobre pessoas e vermos o teu poder se manifestar. Meu Deus, o ateísmo tem crescido, a frieza espiritual tem crescido, mas não deixe que nós caiamos na tentação de nos tornarmos cegos, Senhor, pois a nossa experiência contigo não é uma experiência de teoria, mas é uma vida prática na tua presença. Senhor, cobre as nossas casas, as nossas cidades, a nossa igreja com a tua proteção. Cobre esta casa de oração com o poder do teu sangue. Traz vidas para se converter a ti e serem anunciadores do teu reino, serem pessoas que priorizem o teu reino, íntimos do Senhor. Repreende a morte, a pandemia, a crise econômica, abre as portas para o teu povo, entra com a provisão e com a tua bênção, entra com a tua visitação e vitória, onde quer que tenha um filho teu, andando na tua presença, alcança com o teu poder e glória, Pai, pois nós oramos a ti, Senhor, confiando nossas vidas e nossa oração em tuas mãos. Seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, em o nome de Jesus, amém. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos orar agora pela nossa caixinha de oração. A irmã Sandra venha fazer essa oração, em nome de Jesus.